Paz seja com todos. Uma grande satisfação poder estar com os irmãos da igreja e com esse projeto. Gostaria de dizer que é uma grande satisfação poder estar nesta igreja com irmãos queridos e poder compartilhar também da palavra do nosso Deus. Meu nome é Donizete Ladeia, mas pode me chamar de Doni, e sou professor no JMC, onde conheço o reverendo Daniel, um grande amigo, um grande colega, reverendo Leandro também, e reverendo Sérgio, pastores aqui nesta igreja. Reverendo Sérgio, um grande amigo, um grande colega, reverendo Leandro, reverendo Daniel também. Quero também dizer que conheço um pastor que eu creio que seja muito querido de vocês, reverendo Alceu Davi Cunha. Eu sou colega do reverendo Alceu. Hoje ele é meu auxiliar, mas durante 10 anos eu fui auxiliar dele. Então, de 99 até agora, eu sou o titular e ele é meu auxiliar. Ele já está jubilado na nossa igreja e emérito também. E posso dizer que ele está muito feliz em saber que estou aqui hoje, né? Também mando e trago um abraço da igreja de São Bernardo. Santo Amaro, São Bernardo, né? Os nossos santos, né? Então nós temos a alegria de poder compartilhar desse momento. Eu falei com o reverendo Daniel que iria tentar trabalhar um aspecto ético, então não tenho aqui a pretensão de dar uma palestra a esgotar o tema, mas como eu soube que era um encontro, eu entendi que poderia ter uma espécie de falas e debates. Então, quando o presbítero Junqueira, ele me perguntou, eu falei, vai depender muito das reações, né? Vamos depender das reações. A minha ideia não é trazer uma palestra especificamente, mas trazer um tema e debater esse tema. Então, a nossa intenção é falar sobre ética na família e demonstrar o quanto esse assunto é importante para nós. Então, essa é a minha intenção nesta tarde, nesse início de noite. Meus queridos irmãos, para termos assim uma referência, um dorso, eu gostaria que fôssemos para o texto de Efésios, capítulo 5. Eu vou ler dos versos 18 até 30, até o capítulo 6, verso 4, para que a gente tenha uma configuração do que iremos ver. Efésios 5 diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina
e na admoestação do Senhor. Obrigado a Deus por estarmos juntos, obrigado, Senhor, por esta tarde, por esse tempo dedicado para estudar a Tua Palavra. Ensina-nos, ó Deus, com Teu Santo Espírito, capacita-nos a viver uma vida que lhe agrade. E sabemos que isso será bênção para aqueles que estão ao redor de nós. É a nossa oração e fazemos humildemente no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom, vamos estudar então ética, e neste caso como uma questão de convivência. Uma convivência no mundo. Mas eu queria que vocês entendessem uma coisa. Alguns anos atrás, uma revista famosa fez um teste de honestidade em algumas igrejas. Ela fez o seguinte, deixou carteiras, como se pessoas que frequentassem ou estivessem visitando aquelas igrejas, esquecessem essas carteiras em um banco, numa poltrona, e de repente alguém encontrasse, e aí eles poderiam entender se essa pessoa, ao encontrar, elas devolveriam ou não a carteira. E o repórter, né, que fez essa matéria, ele ficou espantado em saber que muitas igrejas, as carteiras que tinham lá um certo valor, tinha o dono num RG meio que falso. Quando eles chegavam, né, para pegar a carteira de volta, olha, eu esqueci uma carteira aqui e tal, a pessoa que geralmente tinha pego a carteira não devolvia. E eles se decepcionaram bastante, porque foi um teste de honestidade, inclusive entre evangélicos, e as carteiras não eram devolvidas com esse valor. E aí eu fiquei pensando em algumas dessas igrejas, eu fiquei imaginando, e algo mais ou menos assim, a pessoa que achou, a pessoa feliz, fala assim, puxa vida, uau! Por exemplo, 50, 100 reais numa carteira, 100 reais? Oh, glória! Louvado seja Deus, que bênção! Né? E vou comprar hoje eu vou comprar algumas coisas, por exemplo, os DVDs piratas. Eu creio que talvez esse seja um dos pontos interessantes para nós. Recentemente um programa de TV, que eu creio que alguns aqui assistiram, ele demonstrou, por exemplo, honestidade em vários lugares. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. E é interessante, eles faziam o seguinte, alguém tirava alguma coisa do bolso, caía uma nota de dinheiro no chão, e a pessoa que estava atrás pegava, e poucas corriam atrás da pessoa que tinha deixado cair, e entregava o valor dizendo, olha, você deixou cair. Algumas pegavam e, disfarçadamente, puxavam e bolso. Viam cair do bolso da outra pessoa, mas automaticamente pegava e colocava no bolso. E esse repórter chegava e falava assim, você é honesto? Aliás, ele fazia uma pergunta interessante, brasileiro é honesto? E a pessoa, brasileiro é honesto. E os políticos? Não, os políticos não são honestos. E brasileiro? Brasileiro é honesto. Você é honesto? A pessoa tinha acabado de pegar uma nota que tinha caído do bolso do outro e colocado no seu bolso. E ele falava, não, eu sou honesto. Eu sou honesto. Um outro lugar, eles fizeram o seguinte. Colocaram pessoas, uma câmera e uma caixa. Ele estava ali filmando, né, tinha uma filmagem. E essa pessoa chegava e comprava alguma coisa, numa banca, por exemplo, de revista. Essa pessoa dava o dinheiro e a pessoa do caixa entregava um troco a mais mesmo. E essa pessoa, a câmera mostra a pessoa contando o dinheiro e poucas pessoas entregavam o dinheiro que vinha a mais. Do tipo, olha, você errou no troco. Você errou aqui, ó, tem a mais. Quem não cumpria, né, quem não era honesto, esse repórter chegava de novo e perguntava para essa pessoa,
você acredita que os políticos são honestos? E a resposta era sempre a mesma: não, os políticos não são honestos. Falta muito para os políticos serem honestos. E ele dizia: e brasileiro é honesto? Ah, o brasileiro, na sua maioria, são honestos. E o senhor é honesto? Aí ele dizia: sim, eu sou honesto. E novamente o repórter perguntava: e se alguém, de repente, em algum lugar, hipoteticamente, né, te desse troco a mais, o que você faria? Ah, eu devolveria. E aí o repórter pergunta: mas por que você não devolveu? Porque você recebeu troco a mais. Aí a pessoa: você me desculpa, você está me atrapalhando, eu tenho um compromisso, então me dá licença, eu estou indo embora. Um outro, o celular foi deixado numa mesa e a pessoa pegou, mas era uma pegadinha mesmo. E ele sai andando e a pessoa liga e fala assim: sabe o que é? Eu acabei de perder meu celular, você deve ter encontrado, você pode me devolver? E a pessoa diz assim: não, eu não tenho como te devolver, porque agora eu estou aqui bem longe, eu estou de carro, eu estou andando, mas a pessoa estava a pé, descendo uma certa avenida, bem próximo do lugar de onde o outro deixou o celular. E o que era triste era o repórter chegar e falar assim: mas espera aí, você não disse que estava de carro, que estava descendo a avenida e que por isso não podia entregar o celular da pessoa? E as pessoas ficavam roxas, vermelhas, ficavam todas encabuladas, porque a câmera estava pegando e todo mundo ali sabia que aquela pessoa, de fato, não tinha passado no teste da honestidade. Bom, eu queria que a gente pensasse um pouco nisso hoje. E eu queria fazer essa pergunta para você. Você é honesto? Políticos são honestos? Você é honesto? Percebe que em todo lugar tem câmera? Não. Todo lugar tem câmera. Está difícil hoje escapar de algumas coisas, por exemplo, de ser filmado. Em todo lugar tem câmeras, não é? Vamos imaginar o seguinte: câmeras te filmaram durante toda a semana que passou. E agora nós vamos pegar essas filmagens e vamos apresentar a filmagem sobre o Tiago. Telão agora, Tiago na tela. Como foi a semana do Tiago? Não. Como foi a minha semana? Como foi a nossa semana? Ou seja, quando tem uma câmera, todo mundo fica encabulado, roxo, vermelho e preocupado, porque foi filmado. O, o Paul Tripp, ele diz algo interessante naquele livro Guerra de Palavras. Imagina se alguém tivesse gravado tudo o que você falou na semana que passou. Imagine isso. Eu tenho certeza que o nosso momento de contrição teria mais choro no culto. Agora vamos ter momento de contrição. Abaixa a sua cabeça e coloque os seus pecados diante de Deus. Tenho certeza que nós teríamos assim aquele sentimento maior de ficar assim: oh meu pai, eu falei isso. Gente, eu falei isso do fulano e nem percebi que eu falei. Eu pensei isso, eu falei isso, eu vivi isso. Nós, muitas vezes, temos uma pinta ética como maridos, como esposas, como filhos, mas talvez, se as gravações fossem reveladas, seria pior que a Lava Jato. Seria pior do que algumas dessas pesquisas que nós estamos vendo por aí. Queria mostrar um exemplo para vocês, por favor. A justiça é um bem em si ou só é um bem porque tem boas consequências? Olha essa pergunta. A justiça é um bem em si ou só é um bem porque tem boas consequências? O que vocês acham? Em si? Se nós respondêssemos nas consequências, o que implicaria responder assim? A justiça é um bem por causa das suas consequências.
Oi? Não deixa, não deixa. Mas eu queria que a gente parasse assim para falar um pouquinho. Ó. A justiça é um bem das suas consequências? Por isso que ela é um bem? Você veio de carro para cá, não veio? Você parou no farol, não parou? Mas você ficou feliz porque a outra pessoa também parou no farol. Não é verdade? Imagina se essa pessoa tivesse acelerado no farol vermelho e você vai ter que passar porque o farol está aberto. Você sofreria as consequências de alguém que não cumpriu com uma lei, que é uma lei justa. Você passa, depois o outro passa. Você passa, depois o outro passa. É uma lei. Ela é tão comum e tão tranquila que a gente percebe o valor dela. Ela está aí. Nós comungamos juntos. E olha, o que é interessante, não é preciso ser um crente, né? Não é verdade? Ah, ainda bem que o pessoal do outro lado é crente. Que eles pararam no... Ufa, graças a Deus. A pessoa se fosse assim? Se nós convivêssemos com pessoas crentes no trânsito, não, vai você, passa você. Não, você. Ah, que isso, irmão? Você. Irmã, que isso? Além de tudo, é mulher, pode passar. Não é? Seria tão bom isso? Mas não é assim. Mas, contudo, as leis são importantes e geram boas consequências. Mas a lei tem esse valor de somente trazer boas consequências? Ou ela tem um bem em si? Se você disser que é meramente pelas consequências, tem uma implicância. Não é? Quais seriam as implicâncias? Dizer assim, é tão somente pelo bem das consequências. Você pode encontrar um monte de gente obedecendo leis, porque tem câmeras. Mas se não tivesse câmeras, quais são as consequências, por exemplo, de um radar? Multa, não é? E é bom que tenha o radar, porque senão nós teríamos consequências ruins. Quais seriam as consequências? Talvez mais acidentes. Tá vendo? Perder a habilitação, né? O que nós estamos percebendo é o seguinte, quando você fala a respeito de consequências, você está dizendo, realmente tem um valor. Mas a pergunta é, um crente mede lei somente pelas consequências ou porque ela tem um bem em si? Mas bem, o anel de Giges, tá bom? Essa é uma analogia de um livro chamado A República, de um filósofo chamado Platão. O anel de Giges é muito interessante, porque fala sobre um pastor que era bom marido, bom pai, bom cidadão, uma figura fantástica, honesta. Você compraria um carro usado de Giges e ficaria tranquilo. Você compraria um Monza, um Escort, e você ficaria tranquilo, porque você vai assim, não, se ele falou que tá bom mesmo. Só que aconteceu algo estranho na vida de Giges. Um dia ele estava pastoreando ovelhas, e um terremoto, veio um terremoto, e abriu uma cratera no chão, e depois que passou o terremoto, Giges chega perto da cratera, e ele percebe algo brilhoso lá no fundo, e ele se esgueira, e ele entra, e ele vai, e chega lá embaixo, e ele encontra um cavalo enorme, de bronze, cheio de buracos. E ele coloca a cabeça num desses buracos e vê lá dentro um corpo em decomposição, de um gigante. E esse gigante estava nu, mas tinha um anel. E aí ele fica com aquele anel. Ele pega o anel e coloca como se fosse uma espécie de bracelete. E ele vai logo na sequência participar de uma reunião de pastores
que conversavam sobre as questões dos pastores e depois uma pessoa poderia levar as reclamações para o rei. O Giges, ele está lá no meio da reunião, e geralmente reunião a gente fica meio disperso, né? E ele começou a rodar uma das pedras desse anel. E quando ele roda uma das pedras, ele fica invisível. E nenhuma das pessoas percebe que ele tinha saído do meio, mas ele percebe as pessoas. Ele consegue ver as pessoas, ele consegue ouvir as pessoas, mas as pessoas não conseguem ouvi-lo e nem vê-lo. Ele gira de novo a pedra e ele fica de novo visível. E aí ele percebe que tem diante dele um amuleto fantástico, um material interessante. E o que ele faz? Ele se faz de relator da comissão. E na analogia ele vai ele vai falar com o rei, e ele aproveita esse poder, ele conquista a rainha, ele fala, agora eu tenho esse poder, ele conquista a rainha, e ele fica invisível e mata o rei. Giges larga a sua esposa, larga os seus filhos, larga o seu trabalho, ele larga tudo para viver com essa rainha e para viver como um rei, mas um dos piores reis, um rei tirano. Essa espécie de parábola de Platão revela muito para nós, porque parece que em alguns momentos nós estamos invisíveis e que não temos que prestar contas a ninguém, ou que talvez ninguém esteja vendo. Mas, quando nós falamos sobre moral, quando nós falamos sobre ética, nós temos que ir mais além do que meramente os resultados de uma boa conduta, de uma boa ação. Esse texto que acabamos de ler fala sobre alguém cheio do Espírito Santo. E alguém que está se enchendo do Espírito Santo. Essa pessoa, ela tem uma vida que nós podemos chamar de uma vida compromissada com Deus, pois ela vai adorar a Deus, falando entre vós com salmos, louvando de coração com hinos e cânticos espirituais. Por ela conhecer a Deus, ela tem uma vida de gratidão, pois ela reconhece que tudo que Deus dá, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins, isso tem um lado positivo e é um lado feliz que pode fazer você dar graças. Por isso que ele diz, dando graças, né, por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E mais, essa pessoa que está se enchendo do Espírito Santo, ela vive sujeitando para com os seus semelhantes e vive uma vida agradável para com os seus semelhantes. E daí vêm as informações mais importantes e mais básicas de relacionamento. Esposa e esposo, esposo e esposa, filhos e pais, pais e filhos. Quer dizer, a coisa mais clara e mais nítida em termos de relacionamento, não é? Vamos dizer aqui, quem gosta de jiló, levanta a mão, por favor. Mineiros? São mineiros? Mineiro? Filho? Ok. Quem não gosta de jiló, levanta a mão. Ok. Por favor, seu nome? Guilherme. Sua esposa? Sua esposa. A sua esposa, ela faz o seguinte, vocês acabaram de casar, também é uma parábola como a de Giges, tá bom? Não tão dramática como a de Giges, você não vai pegar nenhum anel nessa minha historinha. Mas vamos dizer o seguinte, vocês acabam de casar, e aí ela faz jiló na segunda. Aí você até que come. Aí ela faz na terça também jiló. Um pouco diferente, gratinado, por exemplo. Na quarta-feira ela faz jiló ao molho. Na quinta-feira ela faz jiló assado. Na sexta, tem outro tipo de fazer jiló aí, meus irmãos? Me ajudem. Frito, né? E aí no sábado ela começa tudo de novo.
Só que aí você fala o seguinte, não, peraí, minha querida, como é o nome dela? Milena, por favor, Milena, eu tenho uma coisa para você, nós estamos começando a nossa vida a dois, eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Eu não gosto de Giló, Milena. Eu não gosto de Giló. Eu te amo, mas olha, por favor, não faça mais Giló. Eu não quero mais Giló. Isso foi no sábado. No domingo ela faz Giló assado de novo para você. E na segunda ela faz de novo Giló assado para você. Com certeza você vai dizer, tem algum problema aqui, não é? Tem algum problema aqui. Por que eu quero mostrar isso? Quanto mais nós conhecemos uma pessoa, mais nós queremos agradar essa pessoa. E por isso nós conseguimos fazer coisas que agradam essa pessoa e não a desagradam. Quando nós falamos, por exemplo, de nos relacionarmos com alguém, implica em querer agradar essa pessoa e, de uma certa forma, fazê-la feliz. Não é à toa que o texto vai dizer o seguinte, as mulheres sejam submissas ao seu marido. É muito bom para o marido ter uma mulher assim. Deixa o marido feliz. E é muito bom uma esposa ter um marido que a ama, de fato, a deixa feliz. Gente, como é bom ter filhos obedientes. E como é bom ter pais que não levam os seus filhos a ter ira. É o que o texto está dizendo para nós. Porque nós temos interesses nessas pessoas. Mas o que acontece conosco é que muitas vezes o que nos motiva a fazer uma pessoa feliz são motivações erradas. Motivações extremamente erradas. Nós precisamos de motivações que sejam mais condizentes e mais claras. Eu não posso ter motivação somente pela consequência. Eu tenho que ter motivação pela motivação em si. E esse é o ponto que eu gostaria que nós ressaltássemos desse texto. O que está por trás desse texto em termos de ética? É isso que eu gostaria que nós entendêssemos aqui. Vai além meramente do que fazer alguém feliz. Porque se você casou para fazer alguém feliz, você também vai decepcionar essa pessoa. Mas se você casou para ser feliz, porque você espera que essa pessoa lhe faça feliz, você também vai ter sérias decepções, porque essa pessoa não vai te fazer feliz. Você fala, é muito pessimista isso? Não, não é que é pessimista, é realista. Nós vivemos num mundo de pecados, e no mundo com pecadores. E no mundo de pecado e pecadores, na maioria das vezes, o que nós temos que fazer é administrar os efeitos nocivos do pecado em nossos relacionamentos. E não tão somente esperar que alguém venha me fazer feliz ou me motivar para levar essa pessoa a ser feliz. Ou uma mera motivação, esperando tão somente consequências. Eu preciso de algo além. E é esse algo além que eu queria mostrar para vocês. O anel de Giges nos mostra algumas coisas. Porque eu posso dizer o seguinte, querida, eu te amo. Ela chega e fala assim, bom, eu sei que você me ama, mas a pia está entupida de novo. E aí quando eu estou arrumando a pia entupida, para mim mesmo eu estou falando, como reclama, nossa, como reclama. E deve ter cabelo dela aqui, por isso que está entupido. E aí fica reclamando. É isso. Aí fica reclamando. Eu tenho até por certo que ela deve ter falado isso para a mãe dela. A minha pia vive entupida, ele não desentope. Ah, tá. Aí ela chega de novo assim, querida, já estou resolvendo, viu? A coisa já está terminando, está quase terminando. A minha satisfação na frente da pessoa é uma coisa. Mas a minha pessoa, quando eu estou invisível para a pessoa, é outra. Mas isso é mais profundo ainda. Porque mais do que simplesmente ficar invisível, ou não ser filmado, o problema maior é que diante dos olhos de Deus eu não consigo ficar invisível e eu não consigo escapar dos olhos dele. Eu não consigo escapar dos olhos dele. E ele sabe o que vai no meu coração. E esse é o ponto mais sério. Vamos lá, um pouquinho mais.
Não é à toa, meus irmãos, que a história de Platão deu margem a H.G. Wells escrever um livro sobre o homem invisível. Sobre dizer como que as pessoas se sentem bem quando não estão sendo olhadas, observadas. No livro e no filme O Senhor dos Anéis, nós encontramos também algo parecido. Quando o anel é colocado, fica invisível e você pode passar despercebido pelos olhos das outras pessoas. Então, muitas vezes nós queremos isso, almejamos isso, passar despercebido pelos olhos das pessoas, pelo crivo das pessoas, e não ser filmado e não ser visto. Mas há um princípio ético que nos leva a ter um compromisso e uma motivação nos nossos relacionamentos. Vamos lá, um pouquinho mais. Por isso, eu acho que a sujeição é um dos pontos fundamentais para isso. A sujeição é um dos pontos fundamentais. Isso está no verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros, e agora preste atenção nesse ponto. No temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Como que deve ser essa sujeição? Como que deve ser esse relacionamento? Ele deve acontecer nesse temor de Cristo. Temor na palavra de Deus é muito importante porque está intimamente ligado à sabedoria, está intimamente ligado à verdade, está intimamente ligado à moral, está intimamente ligado à ética. Então é muito importante termos temor e vivermos temor. Agora, esse sinal de sujeição é uma das formas de espiritualmente estarmos melhores e de vivermos melhores. Então, a pergunta que a gente faz aqui é a seguinte: ok, estamos vivendo com pecadores e com pecadoras, mas o nosso relacionamento não pode melhorar apesar de termos pecados? E apesar de vivermos com pecadores e com pecadoras? Num âmbito geral, isso deve acontecer, mas eu creio que falar sobre isso e ressaltar família é muito importante. É extremamente importante, não é? Porque geralmente é assim que acontece. Quando não estamos com a pessoa, talvez sejamos uma coisa, mas quando estamos, somos outra. Quando não estamos, parece que a invisibilidade nos ajuda a tomar caminhos que nos dão tranquilidade para ficar naquela situação, que talvez é uma situação ruim. Mas quando estamos com a pessoa, aí sim, nós ficamos bonzinhos, santinhos e todas as outras expressões que podemos usar. É por isso que Paulo vai identificar que um dos aspectos importantes para quem quer se encher do Espírito Santo tem um reflexo nítido e claro na questão do relacionamento. Do relacionamento. Deixa eu dizer quando muitas vezes os pastores estão invisíveis. Quando eles estão no púlpito, dizendo para os membros como eles devem ser. Quando eles ficam muitas vezes invisíveis? Quando eles estão em suas casas, vivendo da maneira que não agrada a Deus. Mas é assim com toda a liderança da igreja. Como essas pessoas estão nas igrejas? Como elas são nas igrejas? É um Giges sem o anel. Bonzinho, que faz tudo certo, que faz tudo arrumadinho, que cuida da esposa, que cuida das suas ovelhas, que cuida dos filhos. Mas quando tem o anel e fica invisível, se torna um canalha, um homem mau. Então a melhor forma de conhecer alguém é na sua vida a dois. A melhor forma de conhecer alguém é na sua família. É ali que a gente conhece de fato as pessoas. Essa é uma das lições que eu passo para alguns jovens que estão começando a namorar. Eu falo, olha, procure ver como essa moça trata a mãe dela. Procure ver como essa moça trata o pai dela. Procure ver. Pense nisso. Porque talvez seja dessa maneira que ela vai te tratar também. E da mesma forma para a moça. Procure ver como esse rapaz
trata a mãe dela, como esse rapaz trata o pai dele. E vamos ver como que é. Porque geralmente é assim, é ali que a gente tem o anel, e que colocando o anel a gente começa a viver as coisas que não poderia viver à vista das pessoas. À vista das pessoas. Então a gente precisa ter essa medição dentro desse quadro, que é o quadro da própria família. Vou tentar mostrar esses pontos éticos no texto. Vamos lá. Mulheres sujeitas a. Vamos lá. Não adianta parecer boa esposa. É importante ser boa esposa. Parecer boa esposa é interessante. E geralmente nas conversas, ninguém vai falar mal de si. E vai dizer, nossa, eu estou precisando melhorar como esposa. Eu não estou dando tanta atenção ao meu marido. Eu não estou fazendo aquilo que eu precisava fazer, por exemplo, em cuidar dele melhor. Geralmente, nessas conversas, as pessoas são mais superpoderosas. Eu consegui fazer uma comida, ele vibrou, foi maravilhoso. Nossa, foi muito bom. Nós conseguimos fazer tal coisa e foi tudo tão certinho lá, deu tudo tão certo. Geralmente, quando a gente fala de nós, ninguém chega e diz assim, puxa vida, eu falei umas coisas para o meu marido ontem, acabei com ele. Eu estou muito mal porque eu arrasei com ele ontem. Eu estou me sentindo péssima. Geralmente as palavras são positivas a respeito de nós mesmos, porque nós não queremos que alguém pense mal de nós, ou imagine coisas ruins a respeito de nós. Nós gostaríamos que as pessoas pensassem somente coisas boas de nós. Então, o texto é importante porque não adianta simplesmente parecer boa. Não adianta se envolver com uma série de atividades da igreja e entrar num ativismo, sendo que como esposa você está fracassando no seu lar. Você não está conseguindo exercer as funções que uma esposa precisa exercer para a vida no lar. Não dá para ser o cabeça do lar. A esposa precisa realmente assumir a posição de submissa. Ela precisa exercer essa função. Mas também não adianta pregar para outras amigas ou para outras irmãs sobre submissão, sendo que não há submissão da sua parte no seu lar. É a velha questão. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porque geralmente na casa é que estamos sem o anel. E é geralmente lá que percebemos que está faltando ser o que devemos ser. Ela deve ser sujeita ao marido. Deve receber bem as orientações do marido. Mas eu creio que vocês já se depararam com pessoas que, quando fala do marido, usam expressões do tipo, lá é um traste, minha filha, você não sabe. Olha, se não é eu, se não for eu, a coisa não vai. É amoroso, demora, é um negócio complicado, se não sou eu. Por que nesse momento a gente começa a falar bem? Porque nesse momento agora é a minha pessoa que está sendo evidenciada e não a pessoa do marido. E não a pessoa do marido. Mas se houver um sentimento de competição com a outra pessoa, você vai dizer assim, não, ele tem o seu lado bom, tem o seu lado positivo sim. Ele tem coisas boas, fazem coisas boas. Porque o ponto é, eu não quero ficar por baixo, eu quero sempre ficar por cima. Por isso, não adianta parecer boa. É importante ser boa esposa. Então, a visão ética aqui nos leva a algo muito maior, muito mais amplo. Não adianta tão somente uma aparência. É necessário ter um desejo de querer realmente ser boa esposa. Passa um pouquinho mais, por favor. Olha que mulher feliz. Ela está muito feliz, não está? Você se sente assim na sua casa, com seu marido? Quando seu marido chega, ele pode encontrar uma mulher desse jeito? Né? Eu sei, é uma figura assim extrapolante, né?
está indo além, né? Você encontra uma esposa toda feliz e toda alegre, toda festiva, né? Ou talvez você encontre uma esposa mais ou menos assim. É claro, isso serve para o marido também. Mas como que nos sujeitamos nesse caso? É como nos sujeitamos a Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que bate muito com isso. Como que você presta culto? Eu vi algumas pessoas aqui muito emocionadas na hora dos cânticos. Falta isso muitas vezes em nosso meio. As pessoas cantam assim. É mais ou menos assim. A alegria está no coração de quem já conhece. Falta muitas vezes realmente alegria. Falta realmente muitas vezes emoção. Mas por que muitas vezes os nossos casamentos, as esposas, estão tão tristes e tão chateadas, talvez, né? É porque falta, e é muito difícil para uma esposa ser submissa. Depois do pecado, é muito difícil ser submissa. É muito difícil se colocar numa posição na qual você não deve ser a líder. É ele que tem que ser. E você tem que exercer a sua função de submissa. Porque é assim que Deus estabeleceu. Depois do pecado, eu não quero ser submissa. Eu quero comandar, porque se eu não comandar, o barco vai afundar. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa o barco afundar, mas seja submissa. Seja submissa. Como que nós devemos exercer essa função? Bom, vamos imaginar como que nós seríamos submissos a Cristo. Passa para mim. Feliz, alegre, de modo simpático. É assim. É assim que deveríamos ser esposas. Feliz, alegre e simpáticas. É compreender o seguinte, olha, meu esposo, eu não sei se esses negócios vão dar certo, mas eu confio que Deus vai abençoá-lo e estou com você, estou orando. Eu sei que pode acontecer de tudo, mas seja o que acontecer, pode ficar tranquilo, querido, eu estou com você e não abro. Você é o meu herói, eu estou com você, eu vou junto, eu lhe acompanho, eu confio em você, eu estou com você, pode ficar tranquila. Porque não dá para ir para uma igreja servir a Cristo com um ar angustiado, triste, pesado. Você precisa alegria, você precisa ser feliz, você precisa ser alegre. Mas sabe o que é pior? O pior é talvez você, na frente dele, dizer que está alegre, mas você não está. O pior é você, na frente das suas amigas, dizer que está alegre, ou dizer que é submissa, mas você não é. É mentira. É falsidade. O melhor seria mesmo, de fato, você viver isso. Você realmente sentir e experimentar isso. Eu não sei se isso está gerando alguma dúvida em você. E se pelo que você já viveu, você está falando, nossa pastor, eu estou bem distante disso. Mas eu queria que talvez a gente entendesse o que eu quero fazer aqui com vocês. É chegar numa realidade ética. Vamos mais um pouco. Maridos sujeitos a... Vem aí o outro ponto. Porque geralmente pensa que as mulheres têm a pior carga nessa história. Ou seja, pessoas que querem se encher do Espírito Santo devem viver em sujeição uns aos outros e parece que a pior carga fica para a mulher, que vai ficar submissa ao marido. Submissão parece algo ruim, parece algo pesaroso e algo que a gente não quer levar de forma alguma para nós. Mas olha só o que acontece com o marido. Tem mais versículos que falam a respeito das suas responsabilidades, né? Uma série de versículos que falam sobre a responsabilidade. E o marido cabe amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Como Cristo ama a igreja. Vamos passar mais um pouquinho. Esse marido deve entregar-se. Ou seja, independente da esposa estar com uma cara fechada, independente dela não estar satisfeita, ou independente dela não querer tanta coisa, ele se entrega a ela. Ele se preocupa e dá todo o cuidado a ela. Ele a ajuda por demais, ele se desdobra para fazer ela feliz. Ele se desdobra para fazer ela feliz, ele se entrega a ela. Por quê?
porque Cristo se entregou para morrer pela igreja. Mas, incondicional. Eu encontrei um senhor em Ribeirão Pires que, depois que a sua esposa completou 50 anos, ela sofreu de uma enfermidade muito grave que causou uma série de atrofias e levou ela para uma cama, e ela ficou numa situação quase que vegetativa, e ele durante muito tempo, teve que cuidar dessa irmã, trocando as fraldas dela, com basicamente uma espécie de UTI no seu quarto, outrora um quarto, né, agora uma UTI, e ele durante muito tempo ele teve que viver esse contexto até a morte da sua esposa. E eu achava muito interessante que ele tocava cavaquinho, e ele ia lá, sentava do lado dela e tocava os hinos com o seu cavaquinho. Colocava comida na boca dela, penteava e cuidava dela. Eu não sei se vocês assistiram um filme, eu recomendo se não assistiram, chamado Compromisso Precioso. Quem já assistiu? Assista esse filme, Compromisso Precioso. É algo mais ou menos nesse tom. Esse senhor tinha de tudo para largar essa senhora. Ela não oferecia mais para ele o que ele tanto esperava, o que ele tanto queria. Não oferecia mais. Ela não era mais uma companhia de diálogo. Ela não era mais uma companhia de sair e poder ver o mundo, ver as paisagens do mundo. Ela não era mais uma companhia de poder trocar ideias sobre os filhos, pois ela já não conseguia mais se expressar. Mas ele viveu durante tanto tempo cuidando desta irmã, a sua esposa. É incondicional. A sua esposa, ela pode ser ranzinza. É claro que ela tem que melhorar nisso. Mas isso não é suficiente para você largar dela. A sua esposa pode ser chata para uma série de coisas, mas isso não é o suficiente para você largar dela. Por quê? Porque você deve amá-la incondicionalmente. E quem assumiu o compromisso de casamento dizendo eu vou amar até que a morte o separe, assumiu esse compromisso até o final. Até o último momento. Daí, essa forma condicional. Com objetivos, santificar-se e apresentar para si mesmo. Olha o objetivo de Cristo. Santificar e melhorar essa pessoa e apresentar para si mesmo. Sabe o que isso significa? Que essa pessoa deve ser melhorada espiritualmente. O esposo, ele tem uma missão, melhorar a esposa espiritualmente. Espiritualmente. Então, um outro detalhe. Marido, ame a sua esposa. Como a Cristo. Como Cristo amou a igreja. Se a gente pegar essas duas referências, observe aqui a motivação. Olha o verso 22. As mulheres sejam submissas ao próprio marido, como ao Senhor. Esse é um princípio ético. Por que devemos fazer isso? Porque vamos receber as consequências desse amor? Por que devemos fazer isso? Porque de alguma maneira vamos receber algo em troca por esse amor? Não. Porque a motivação está no Senhor. Agora, olha o marido. Ele deve amar a esposa como também Cristo amou a igreja. Onde está a motivação? Em Cristo. Qual é a motivação para termos qualidade nos nossos relacionamentos? Não é tão somente a outra pessoa, mas antes de tudo é o próprio Senhor. Olha só a questão. Não é porque algo está sendo filmado, não é porque alguém está nos filmando, mas é mais do que isso.
é porque nós conseguimos, de fato, enxergar que a nossa razão de existir é fazer o outro feliz por causa de Cristo, ou motivados pelo próprio Cristo. Vamos lá, mais um ponto. Voluntariamente. Cristo fez isso não por constrangimento, mas ele faz isso de forma voluntária. Ele tem o desejo de fazer isso. E esse é um outro sentimento que devemos ter, se temos essa ética sobre nós, de se entregar, de ser incondicional, de ter o desejo de melhorar essa pessoa espiritualmente e que isso seja voluntário. Basicamente voluntário. Eu tenho o desejo de ver a minha esposa bem, porque eu não tenho meramente uma motivação. Fazer com que alguém diga, que bom que a sua família é boa, que bom que as coisas estão dando certo na sua família. A minha intenção não é que os outros cheguem para mim, teçam elogios para mim, mas a minha intenção é saber qual o meu sentimento verdadeiro para com Deus, para realizar as coisas que eu estou realizando, para fazer as coisas que eu estou fazendo. Vamos seguir dois pontos interessantes. Por favor, pode passar para mim? Teatral. Eu quero que a gente escape disso hoje. Eu quero que você comece a fugir disso. Porque geralmente nós somos teatrais. Nós fazemos as coisas por um teatro. Muitas vezes queremos enganar até nós mesmos com isso. Nós nos auto-enganamos, dizendo, está tudo bem, estamos felizes. Mas na verdade nós estamos mal e não estamos bem. Nós não estamos tão felizes assim. Passa um pouquinho. Eu posso aparentar ser bom, mas na verdade só faço isso na frente dos outros. Mas a igreja se torna um teatro, onde na maioria das vezes o que nós temos são casais que dão pinta de estarem bem, mas lá no contexto onde o anel não está presente, o que acontece é que está tudo muito mal. Quando sozinho o marido é bruto, não respeitoso, na verdade não cuida da esposa. Gente, coisas do tipo, a esposa liga e fala, querido, bati o carro. Né? E a primeira pergunta é, amassou muito? Amassou muito? Qual deveria ser a primeira pergunta? Exato, nossa, a esposa sabe de cor. Né? Você está bem? Está tudo legal? E logo depois, olha, problema material, isso aí é de menos, querida. Eu te amo, você está intacta? Como é que você está? Você quer que eu vá para aí? Eu largo tudo. Né? Eu estou numa reunião complicadíssima aqui agora. Eu saio. Exatamente. É isso que deveria acontecer conosco. Nós muitas vezes somos meramente teatrais. E sabe quando isso fica claro? Quando estamos sem o anel. Quando estamos sem o anel. Quando em alguns diálogos, você entra com alguns diálogos e entra logo depois na sequência dinheiro, valores monetários, mas não o cuidado com a pessoa. Como que você está? Nós não estamos muitas vezes agindo ou reagindo como eticamente seria melhor. O bem da outra pessoa. Agora, por que eu tenho a motivação desse bem? Porque eu estou numa posição excelente. Vamos lá, caminha um pouco mais. Por isso o desafio divino, ser como Cristo. Que desafio é esse? No texto a gente percebe um pouco disso. Um parênteses. Duas questões importantes. Realização. Nossa posição como seres criados à imagem e semelhança de Cristo nos leva a se realizar no convívio com os nossos pares. O que significa isso? Somos criados para nos relacionar. Quando nós não nos damos bem nos nossos relacionamentos, isso é um tremendo mau testemunho para a glória de Deus. E quando eu me motivo para me relacionar bem com uma pessoa, essa motivação deve ser pela própria questão teológica de ser criado à imagem e semelhança de Deus. E segundo a imagem e semelhança de Deus, uma das coisas importantes é que eu posso realmente conviver bem com o meu semelhante, porque eu tenho tudo a ver com aquele que me criou. Então, quando as coisas estão bem na minha família, quando
eu e minha esposa estamos bem, de fato, estamos vivendo numa harmonia verdadeira e não teatral, eticamente estamos bem, porque é a realidade de estarmos vivendo tal como Deus quer que vivamos, porque somos criados à imagem e semelhança dele. Deus é um ser relacional na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o homem, quando foi criado, tudo era bom, mas Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora para que ele seja idônea. Por quê? Porque o homem também foi criado para se relacionar. Então, uma das coisas importantes para alguém que quer ser cheio do Espírito Santo é que essa pessoa possa ter uma boa qualidade de vida em termos de relacionamento. Não dá para uma pessoa ser cheia do Espírito Santo quando ela não tem uma boa qualidade de vida. E aí eu vou dizer uma das coisas, com relação ao seu marido e com relação à sua esposa. Não dá. Não dá. É por isso que um presbítero ou um diácono, ele tem que ser um bom esposo e cuidar bem da sua casa. Porque a melhor forma de ressaltar uma conduta libada não é com pessoas onde você tem relacionamentos muito esporádicos ou não tão constantes. É quando você tem relacionamento com pessoas que, como diz lá a expressão, já comeu 1 quilo de sal com você. Ou que já conviveu durante muito tempo com você. Nós conhecemos filhos pelos testemunhos dos pais. Pais honestos que chegam e falam assim, esse meu filho é realmente muito bom. Esse meu filho é realmente muito bom. Nós conhecemos maridos onde você vê as esposas não somente falando que eles são bons, mas que choram quando eles estão doentes e lamentam quando eles estão afastados. Não é isso? Ou maridos que ficam assim, puxa vida, já estou uma semana distante da minha esposa, eu não vejo a hora de vê-la, eu não vejo a hora de abraçá-la, eu preciso muito da minha esposa. Agora, é de se estranhar um marido dizer o seguinte, puxa vida, ela vai ficar 20 dias fora. Uhul! Que bom! Joia! Nossa, liberdade, liberdade, ainda que tardia. Nós não podemos, meus irmãos, ter esse tipo de sentimento. O sentimento que esse texto está dizendo é que pessoas cheias do Espírito Santo, elas se enchem com o Espírito Santo porque elas começam a conviver cada vez melhor com as pessoas que estão ao redor dela e principalmente pessoas no âmbito mais íntimo, como a esposa e o próprio esposo. Um outro detalhe também, no caso do casamento, isso é parabólico, ou seja, uma parábola. O homem representa a Cristo e a mulher a igreja. Desta forma, uma das importâncias da criação e da queda é de fato mostrar o amor eletivo de Deus. Aqui entra um outro detalhe interessante. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos observar expressões do tipo, verso 31, eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Isso é uma forma, uma parábola, para demonstrar o seguinte, Deus antes da fundação do mundo tinha os seus eleitos, e esses eleitos seriam salvos de uma maneira amorosa, misericordiosa, em amor. E esse amor seria o amor manifestado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E os nossos relacionamentos demonstram isso, devem ressaltar isso. Por isso que a beleza do nosso relacionamento é poder viver bem, tal como Cristo ama a igreja e tal como a igreja é submissa ao próprio Senhor Jesus Cristo. Esse seria um ponto assim crucial da nossa motivação. Então, por que estamos fazendo isso? Tem um valor intrínseco nisso. E que valor intrínseco é esse? Estamos vivendo para Deus. Não estou dizendo nada mais, nada menos do que responder a primeira pergunta do catecismo menor. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, até aqui, a gente já pode encontrar umas respostas para a gente. Por que você não passa no farol vermelho? Porque leva multa? Porque alguém pode se acidentar?
são atitudes muito nobres, mas são atitudes de consequência. Há um valor muito maior nisso. Por que eu não passo no farol? Porque eu não vou glorificar a Deus se eu fizer isso. Por que a carteira que eu encontrei com o valor e com os dados de uma outra pessoa, elas podem ser devolvidas? Porque isso glorificará a Deus. Por que com todos os problemas do meu relacionamento, que eu posso ter nos meus relacionamentos, eu devo ainda continuar amando a minha esposa ou amando o meu marido? Porque isso glorificará o nome de Deus. O valor é muito maior. O valor é Deus. A ética do meu relacionamento não está no convívio tão somente. A ética do meu relacionamento está na pessoa do próprio Deus. Todo esse texto, ele é forrado com essas informações. Ame a sua esposa como Cristo. Esteja sujeita ao seu marido como ao Senhor. Por que nós somos casais? Porque representamos uma parábola de uma ação poderosa de Deus na pessoa do Filho, que é noivo e que morre pela igreja. O valor é muito mais amplo, não é a consequência. Sabe qual é o grande problema? Muitas vezes os divórcios ocorrem pelas consequências e não pelo valor. Porque estamos medindo relacionamentos pelo valor. E tão somente pela questão da consequência e não pela questão do valor. Vamos continuar só mais um pouquinho? Então essa questão do mistério, eu vou pular essa parte, porque eu de uma certa forma já estou falando. Filhos aí sujeitos também. Então, por exemplo, filhos que honram os pais, como eles tratam seus pais? Eu vou passar rapidamente para a questão do nosso tempo. Devo honrar pai e mãe. E uma pergunta, né? Como filhos tratam os seus amigos? Geralmente os filhos tratam os seus amigos muito bem. Mas geralmente quando falam dos pais, não falam muito bem. Ou talvez quando tratam os pais, não tratam muito bem. Hoje, logo cedo, logo como crianças, a gente vê isso acontecer. Filhos que olham para os pais e só porque ele talvez não saiba mexer com alguns comandos do celular, logo já fazem para o pai. O senhor não sabe? Pô, puxa vida, pai. Pai, pô, dá licença, né, o pai? E já começa a ficar com aqueles dramas. Não, você tem que saber. E tratam pais como se fossem seres insignificantes. Bom, pode passar um pouquinho mais. Olha a referência que tem para os filhos. Que eles façam isso no Senhor, pois isto é justo. Pode passar a próxima também. O que acontece? O valor da ação não está sendo meramente pelo fato de ter um bom pai, ou pelo fato de ser um bom filho. O valor da ação está muito mais ligado à questão de estar ligado a um culto, a uma vida de adoração, a um serviço a Deus. Se nós temos pais que fizeram tudo por nós, é justo honrá-los, amá-los e respeitá-los. Devemos fazer isso no Senhor. Então isso nos leva a um outro ponto. A maneira como alguém se relaciona com os pais e a motivação para se relacionar com os pais deve estar tão somente na questão intrínseca do valor do mandamento. Por isso que ele ressalta mais adiante a questão do próprio mandamento. É um mandamento de Deus, o 5º mandamento. A nossa ilusão. A gente tem filhos ativistas, que tocam em bandas, que namoram com pessoas crentes, mas na verdade, quando falam dos pais, não tem respeito pelos pais. Não tem respeito pela autoridade. Não mantém esse respeito. E quando essas pessoas fazem isso, geralmente elas estão vivendo uma vida na igreja que parece até ser muito perfeita. Vive uma vida na igreja que parece até ser muito agradável. Mas o problema é o relacionamento com os próprios pais. De novo, a parábola de Giges, no livro de Platão, é importante aqui. Aqui estamos com o anel. Em casa, aliás, aqui estamos com o anel. Em casa, estamos... aqui estamos sem o anel. E em casa, estamos com o anel.
E esse é o problema também. Vamos lá, mais um pouquinho. Pais sujeitos. O que esses pais devem fazer? Não provocar os filhos à ira. Filhos sempre foi considerado como bênçãos, eram considerados como uma bênção presente, é a herança de Deus. Gênesis 33 fala isso, Salmo 113 fala isso. Deus é quem abre a madre, então filhos sempre foi bênção. Ter filhos sempre foi bênção, pode passar. Filhos propagam o reino de Deus, mas o texto vai dizer assim, e vós pais não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. O grande problema é que podemos pintar ou dar a pinta de bons pais. A questão é como somos de fato pais em casa, como vivemos essa paternidade em nossas casas. Meus irmãos, essa é a nossa missão e eu quero dar aqui o dado para vocês. O ponto do capítulo 6, verso 4, é interessante porque pais, no verso 1, significa genitores, homem e mulher, marido e esposa. Já no verso 4, e vós pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, é uma responsabilidade meramente do pai. Ou seja, a mãe também vai ajudar, mas aqui tem uma carga, toda ela jogada sobre o pai. E como esse pai deve ser? Esse pai não deve ser um mau exemplo. Esse pai não deve exigir algo que ele mesmo não faz. E esse pai não deve ser rigoroso ao extremo. Uma coisa é dar uma aula sobre como ser pai. A outra coisa é como seu filho te vê como pai. Uma coisa é você dizer para os outros o que eles devem fazer. Agora, outra coisa é de fato você viver o que nós estamos dizendo aqui. E o texto diz que vós pais não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Ok? Passa mais um pouco para a gente aqui. Pais éticos. Temos aqui essa responsabilidade. E aí a gente percebe o que tem acontecido nos nossos dias. Alguns pais ou alguns maridos deixam isso de lado e deixam as esposas exercer as suas funções. E deixam as esposas exercer as funções que eles deveriam exercer. Então os maridos dos nossos dias talvez estejam esquecendo ou deixando de refletir na Bíblia a responsabilidade que é ser marido, em termos de amar as suas esposas e de cuidar de fato dos seus filhos. O pai deveria ser o primeiro a chamar os filhos para a igreja e para o culto doméstico. O pai deveria ser o primeiro a chamar a sua esposa para orar. O pai deveria ser o primeiro a exercer a sua função como líder e como cabeça da sua esposa e líder do seu lar. E geralmente isso pode deixar de acontecer porque somos pecadores. Aconteceu com Adão lá no Éden, deixando a mulher dialogar com a serpente sem se envolver. É assim que nós fazemos e é mais fácil abrir mão ou omitir-se do que realmente exercer as nossas funções. Então, com esses exemplos eu vou fechando e vou terminando aqui o nosso posicionamento. Olha só, como que nós devemos viver? Enchendo-se do Espírito e não se embriagando com o vinho. Então essa realmente é a nossa maneira de ser. Como que nós devemos fazer isso? Devemos ter uma vida de adoração, devemos ter uma vida de gratidão, devemos ter uma vida de sujeição. Mas nesse ponto da sujeição é onde fica mais claro o posicionamento ético de todos nós. Por que estamos fazendo isso? Por que devemos realmente viver dessa forma, se sujeitando? Porque há algo muito mais importante do que meramente gerar bons frutos para a sociedade. Então aqui eu quero entrar numa questão com vocês para encerrar. Geralmente algumas pessoas dizem assim, nós gostamos muito de vocês evangélicos, nós gostamos muito de vocês protestantes, porque vocês geram muitos benefícios para a sociedade. Vocês são a favor da família, vocês são a favor da educação dos filhos,
Vocês são a favor de todas essas coisas e nós gostamos muito de vocês por causa disso. É claro que eles não acreditam no nosso Deus, mas eles gostam do quê? Do resultado desse nosso estilo de vida. Eles gostam do resultado da nossa maneira de ser. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Qualquer um pode viver isso. Qualquer um pode viver essa visão moral que parece ser muito boa. O lar perfeito, o esposo, a esposa e filhos. E aquela foto bonita que você tira e todo mundo fala, nossa, que lar perfeito. Mas o que o mundo precisa observar que vai além disso? Por que somos assim? Por que agimos assim? Por que pensamos dessa forma? E sabe por que pensamos dessa forma? Porque antes de fazer o bem para a sociedade, nós estamos, na verdade, seguindo o querer de Deus, os mandamentos de Deus. Isso é ética. Isso é uma vida ética. Querida, eu te amo. Mas eu te amo porque eu tenho uma missão, te amar. E quem me deu essa missão não foi o seu pai. Quem me deu essa missão foi o nosso Pai, o nosso Deus. É Ele que nos deu essa possibilidade de vivermos amando uns aos outros. E é por isso que eu não posso te amar pouco, eu tenho que te amar muito. E é por isso que eu não posso te amar simplesmente para fazer uma fachada. Eu tenho que te amar para que você se sinta realmente amada, porque a igreja deve se sentir amada por Cristo, e Cristo deu provas desse amor. Eu também devo dar. Eu tenho que sair desse quadro meramente de obrigatoriedade. Eu tenho que sair desse quadro realmente de, eu tenho que fazer, está na palavra de Deus. Não. Eu tenho que entender o que está por trás disso. E o que está por trás disso vai além, meramente, do que uma obediência para resultados, por consequência. Vai além disso. Por isso que uma pessoa se enche do Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo que está dirigindo isso, e não eu. Então eu posso ter pessoas que estão casadas há 30 anos, mas a qualidade do casamento deles é péssima. Porque eles, na verdade, estão lutando para manter uma fachada. É meramente porque alguém está vendo. Porque se alguém não estivesse vendo, terminaria tudo. Por isso que algumas pessoas têm os seus relacionamentos com os filhos de uma forma triste, onde pais não têm uma conversa direta com os filhos e os filhos talvez não tenham uma conversa direta com os pais, mas estão bem, aos olhos dos outros. O que é uma visão ética sadia? Não é como eu estou aos olhos dos outros, é como eu estou aos olhos de Deus. E eu temo por isso. Eu temo. Porque eu vou ter que responder a Deus pela forma como eu tratei a minha esposa. Eu vou ter que dizer para Deus e vou ter que responder sobre se eu cuidei bem da minha esposa. Eu vou prestar contas desse serviço. E os pais vão ter que prestar conta da maneira como cuidaram dos filhos. E geralmente algumas atividades tão cansativas fazem com que a gente perca a alegria que é cuidar de alguém. E geralmente, alguns anos podem entrar numa monotonia, pode entrar naquela questão, como é que é, de se tornar sempre a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, e a gente perde o brilho do casamento. E por que a gente perde o brilho do casamento? Porque a gente perdeu o que faz o casamento ser casamento. E fazer um casamento ser casamento, cuidar de filhos, vai além meramente das fachadas. Vai pelo simbolismo de todas essas coisas. E o simbolismo é extremamente espiritual. Termino com algumas colocações. Vamos lá. Pode passar? Ética está intimamente envolvida com espiritualidade para o cristão. Não é simplesmente consequência. Ética é a coisa em si. Por que você está lutando para fazer desse casamento um casamento cada vez melhor? Porque eu tenho uma missão. Fazer do meu casamento uma bênção. Fazer do meu casamento uma alegria de fato e de verdade. É espiritual. Tudo deveria ser espiritual. Por que os meus filhos estão mais obedientes?
é porque deu umas broncas, deu uns castigos. Não, é porque eles se sentem cuidados e amados. É espiritual. Tudo deveria envolver mais espiritualidade. Um pouquinho mais. Ética é objeto de ação em convívio. Então significa que a minha ação no meu convívio deve representar o desejo que eu tenho de exercer bem a minha função como pai, como esposo, como esposa, para a glória do nosso Deus. É uma ação nesse convívio. É uma oportunidade que eu tenho. Olha isso. Você já pensou nisso? Deus me deu a oportunidade de servi-lo sendo o esposo da minha esposa. Deus me deu a oportunidade de servi-lo sendo esposa do meu esposo. Eu estou tendo essa oportunidade. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. Porque é por meio disso que eu posso louvar e glorificar o meu Deus. Saiu meramente da ideia de casar. Eu tenho que casar. Como se fosse realização. É nada. Está além disso. É valor para com Deus. Um pouquinho mais. Vou pular isso pelo nosso tempo. Pode deixar. Olha só o que diz esse senhor chamado Ernest Kevin. Esse livro já foi traduzido para cá e eu gostei muito dessa expressão. Haveria menos tragédias morais entre os cristãos professos se a instrução salutar da lei de Deus fosse atendida cuidadosamente. Que o crente possa olhar exclusivamente para Cristo na busca do poder capacitador de uma vida vitoriosa, como de fato deve. Que lembre-se que a vida santa não consiste em prazer emocional, mas sim em cumprir os mandamentos de Deus. Sabe qual é o mandamento que eu tenho a alegria de poder cumprir? Amar a minha esposa. Tacar-lhe uns beijos nela, abraçar, vamos parar por aí. E aí, essa é a alegria, da gente poder conviver, da gente poder se alegrar, da gente poder curtir coisas juntos. Se for um prato de arroz com feijão, a gente comer com alegria. Se for um prato com filé mignon, comer com alegria. A alegria de poder conviver com ela e de poder fazer isso. Agora, não somente por ela. Ela também é importante, mas mais do que isso. Porque Deus me deu a alegria de poder cumprir com os mandamentos dele. E ele me deu a alegria de poder cumprir o mandamento de amar a minha esposa, como Cristo amou a igreja. Esta é a minha alegria. Esse é o meu viver ético. Essa é a ética do meu relacionamento. Isso é romance, gente. Isso de fato é romance. Isso é romance verdadeiro. É isso que faz a gente amar incondicionalmente. É isso que faria com que a gente tivesse a alegria de poder compartilhar tudo. Ser cúmplices. Mas olha o que ele diz no início. Haveria menos tragédias morais entre os cristãos professos se a instrução salutar da lei fosse atendida cuidadosamente. Então aqui eu acho que temos um problema. Temos um problema. Não é? Por que eu estou casado? Porque senão vai pegar mal se eu separar. Entender a lei de Deus seria um ponto muito interessante para nós hoje. Porque existem dois problemas nas igrejas. Alguns supervalorizam a graça e acham que a lei não precisa de ser entendida. O espírito da lei precisa ser entendido. Deixa eu dizer qual é o espírito da lei. Mais um pouquinho. Obedecer à lei consiste em ter prazer na lei. Ter prazer nessa lei. Ou seja, quando Paulo diz, sede submissas, tem que ter prazer nisso. Quando Paulo diz, amem, tem que ter prazer nisso. Quando diz, não provoquem a ira dos seus filhos, isso tudo é mandamento. E a gente tem que ter prazer nisso. Tem que ter satisfação nisso. Se a gente começar a entender o quanto isso é importante e o quanto isso nos dá tranquilidade perante Deus, nós faríamos isso com uma preocupação. Agora eu vou ser pai, então eu tenho que ter responsabilidades em não levantar a ira dos meus filhos e não deixar os meus filhos irados. É a minha responsabilidade. E Deus me deu essa missão. Eu vou cumprir com essa missão. Agora vou casar. Agora eu tenho a missão de casar. Então eu vou fazer o melhor nesse casamento porque eu tenho prazer nessa lei e eu vou cumprir com essa lei. A minha alegria em fazer isso
geraria e deveria gerar mais benefícios para com a família. A lei é obediência pelo verdadeiro crente, porque ele ama agir assim. Isso é liberdade motivada pela graça e obediência. Alguém vai dizer o seguinte: não, pastor, é que eu sou um pecador mesmo. Existe uma forma de enfrentar o pecado: a ética ou a lei. Mas não é uma lei meramente como um fariseu. Se lembra do fariseu? Estou jejuando. Como é que o fariseu fazia? Como? Isso. Oh. E aí todo mundo chegava para ele e falava assim: olha, que homem consagrado. Você viu o que ele fez? Isso aí jejua. Oração. Como é que é a oração? Subia no lugar, vou orar. Oh, eu não presto, eu não sou bom, eu não sou isso, eu não sou aquilo e tal. E esmola. Como é que o fariseu dava esmola? Mais trombeta. É como se dissesse: tan, 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 tan. Ei, agora, percebam, você, lá no fundo, você no fundo, vou dar esmolas. Alguém aí, ó, perceba o meu ato, estou dando esmolas. Jesus disse algo interessante sobre esse grupo. O que Jesus disse? Já receberam a recompensa, que foi ser visto pelos homens. Porque se esses fariseus tivessem o anel de ginges, por certo, sem que ninguém visse, deveriam ser os piores dos homens. Perceba o ponto que eu estou querendo trazer aqui. Gente, é muito profundo isso. Porque geralmente a gente pensa que, eu fiz isso, tá bom. Não. O que é o Facebook hoje? Não é isso? É a trombeta do fariseu dos nossos dias. Posta lá a foto com a esposa. Mas como é que está lá mesmo? Nós precisamos de menos fotografias e imagens, mas nós precisamos mais de coisas pessoais, onde a esposa possa dizer: meu querido, independente de qualquer coisa, você é o meu homem, você é o meu esposo, eu te amo pelo que você é e pelo que você faz para mim. E o esposo não precisa de mais nada, só isso é suficiente. Ele não precisa que ninguém venha dizer mais nada, só isso é bom. Não é verdade? É um filho que chega para o pai e fala assim: pai, o meu herói é o Senhor. O Senhor é o meu herói. O Senhor me ensinou os caminhos do Senhor, o Senhor me ensinou os teus preceitos, os preceitos de Deus. O Senhor é o meu herói. E sabe o que eu vi no Senhor? E mesmo que esse pai possa ser um semi-analfabeto, sabe o que eu vi no Senhor? Alguém que teve uma vida humilde. Sabe o que eu vi no Senhor, pai? O Senhor é crente. E eu aprendi a ser crente com o Senhor. Eu te amo, pai, porque o Senhor me ensinou a amar o nosso pai, o verdadeiro pai. Vai além disso. Um pouquinho mais. Aqui eu quero entender a perfeição da lei. Existe lex, existe nomos, são expressões no latim, lex, e nomos no grego. Todas elas representam lei. Mas sabe o que quer dizer Torá? Sabe o que quer dizer Torá? Torá é mais do que isso. Torá é o que deve ser conhecido. Não é obediência. Torá não é simplesmente faça ou não faça. Torá não é meramente uma questão, faça isso ou não faça aquilo. Torá não é isso. Torá é relacionamento. Significa o que deve ser conhecido. Lei é muito mais forte do que simplesmente código sim ou não. Lei é relacionamento. Sabe por quê? Porque se alguém quer andar com Deus, tem que entender que Ele é uma pessoa e que Ele tem uma vontade e que a vontade dele é perfeita. Que a vontade dele é santa. Então, quando você diz assim: pastor, eu amo a minha esposa, e de vez em quando eu tenho que aconselhar algumas pessoas a amar as esposas, mesmo nas crises. Uma esposa que não reconhece algumas coisas, intransigente, e você tem que ensinar esse marido a amar a esposa. Esse é o amor que temos que ter. É o amor por conhecer a Deus.
E não é um amor meramente porque não está recebendo alguma coisa em troca desse amor. Mas é um amor porque Deus mandou amar. É um mandamento. É muito mais amplo. É o que deve ser feito e o que deve ser conhecido. É uma doutrina de exortação na promessa, que tem a ver com o pacto. Não é à toa que na Arca da Aliança, a aliança, o que tinha dentro mesmo? Na Arca da Aliança? As tábuas da lei. Porque significa que estavam num pacto. E um pacto representa conhecer a outra parte. Nós estamos num pacto. Num pacto com Deus, em nossos relacionamentos. Pode passar? Não envolve contradição, não é amor versus obediência. Não entra em contradição a palavra de Deus. É amor. Obedecer a Deus é amor. O filme Compromisso Precioso, eu vou contar uma parte para vocês. Vocês não ficam revoltados comigo, mas não tem problema. Né? Tem uma parte que ele está pensando em abandonar a sua esposa para ficar com uma mais jovem. É uma moça que aparece para ele, jovem, e eles fazem grande amizade. A esposa está numa cama. E ele pensa, por que eu vou ficar com ela? E ele tem um amigo crente, e ele conversa com esse amigo, e ele pensa muito mesmo. E o amigo crente leva ele para ver um culto onde o Billy Graham está pregando. E o Billy Graham diz uma coisa interessantíssima. Ele diz assim, cada um de nós foi chamado para servir. E nós devemos servir. Então vamos servir. E aí ele entende aquilo. E ele vai para casa. E ele renova os votos com a esposa. Vou te amar na alegria e na tristeza. Na saúde e na enfermidade. Na bonança ou na escassez. Ele diz algo interessantíssimo. Eu gosto muito daquela frase quando ele diz, cuidar de você, para mim, estava sendo um trabalho. Mas agora, cuidar de você é um privilégio. Poder cuidar da esposa é um privilégio. Poder amar o marido é um privilégio. Poder amar os filhos e cuidar dos filhos é um grande privilégio. Mais um pouquinho? A justiça é um bem em si ou só é um bem porque tem boas consequências? Vocês conseguem responder? É um bem em si? Eu posso dizer que tem muitos crentes que estão fazendo dos seus casamentos um casamento farisaico. Que na frente dos outros é uma beleza, mas dentro deles mesmos estão em frangalhos, totalmente destruídos. O grande benefício de você estar casado não é poder dizer, consegui segurar o meu casamento. O grande benefício de estar casado é poder você conviver numa missão, onde os desafios gerados pelo outro e em você, vai fazer de você um testemunho da obediência verdadeira que um crente que está se enchendo do Espírito Santo deve ter. Eu estou amando a minha esposa. Apesar das nossas crises e apesar das nossas dificuldades, apesar de ser um pecador e de ela ser uma pecadora, eu estou amando de verdade. Terminando, aplicações rapidinho aqui e eu já encerro. A ética cristã é boa para a família, pois quem criou é o próprio Deus com os seus mandamentos. Tem uma autoridade divina. Antes de qualquer coisa, eu estou obedecendo essa autoridade de Deus. Se eu começar a praticar os mandamentos de Deus de coração e de alma, eu vou ter uma vida melhor. Em suas funções, declara a vontade de Deus, um convite à obediência e à advertência. Estimula a resistência ao pecado, revela a corrupção interior. Então é isso que eu gostaria que a gente entendesse aqui. Cuidado com os problemas interiores. É muito bonito fazer parte de uma igreja. Eu já estou na igreja há tanto tempo. A minha pergunta é, qual é essa qualidade de tanto tempo que você está congregando nessa igreja? Que tipo de qualidade é essa? Em amor, em alegria, em obediência à palavra de Deus? Ou meramente porque socialmente isso é bom? Destrói a hipocrisia
e aumenta a estima por Cristo. Deus detesta a hipocrisia. Se vocês pegarem o texto de Malaquias, vocês vão perceber que ele fala, vocês vêm e trazem ofertas para mim, mas eu não vejo, eu não ouço, eu não dou trela para o que vocês estão fazendo. Porque vocês estão fazendo, sabe como? Obrigados. De qualquer jeito. Gente, uma comida sendo feita obrigada, uma mulher que faz uma comida obrigada, é horrível demais. Tô aí, come. Oh, tristeza. Vai, come aí, não reclama. Não é boa. Mas quando uma esposa ama o marido, fala assim, olha querido, eu preparei para você. Está aqui. E quando um esposo ama a esposa, ele não diz, primeiro eu vou ver o jogo, depois eu me preocupo com você. Não. Ele fala, primeiro você, querido, depois o jogo. Que Palmeiras que nada. O vereador Sérgio que eu digo. Né? Que Palmeiras que nada. Que Corinthians que nada. Você é mais importante que qualquer coisa. Começa. E isso não é porque é bonito. Isso é porque é prazeroso. Não é angustiante. É agradável. Porque é no Senhor. Mais um pouco. Devemos ir além da conduta. Devemos ir além das realizações. Vivemos numa sociedade contaminada por uma forte ideologia de que o valor das nossas condutas tem a ver com o que resulta delas. Isso é perigoso. Eu devo ir além meramente da minha conduta. Né? Afinal, a ética cristã nos cobra a ir além dos próprios desejos e entender que o sentido maior da vida está na alegria do outro. E desse outro, gostaria que você entendesse, primeiro Deus, e depois a pessoa que está do teu lado, na sua missão de viver conforme Deus, na existência dessa pessoa. É isso, creio que acabou. Acho que acabou. Acabou. Então é isso. Meus irmãos, o que eu gostaria é que nós fôssemos além e entendêssemos a ética nos nossos relacionamentos. Se as coisas não estão indo bem no seu casamento, não se preocupe tanto com os problemas dele, mas se preocupe mais com a questão da obediência ao seu Deus. E resolva os problemas do seu casamento olhando para Deus e objetivando a glória dele, na alegria de poder imitá-lo e na alegria de poder obedecê-lo. Esse seria o objetivo. A minha ideia para essa palestra, que a gente pudesse debater um pouco mais isso. Mas eu confesso a vocês que eu passei dos limites. Então, fecho. Fico por aqui. Mas peço que a gente ore antes. Senhor, obrigado por esse momento. E rogamos a Deus que possamos entender a singeleza e a responsabilidade que temos em Te obedecer. E que nós façamos isso, ó Deus, em todos os nossos relacionamentos. Ó Pai, sabemos que o Teu Santo Espírito que nos atingiu, nos faz Te amar. E como é bom Te amar, porque entendemos a razão de todas as coisas Te amando. Mas que bom também, ó Pai, que nos destes mandamentos, como sujeitar-nos uns aos outros e poder amar as nossas esposas, as esposas dos seus maridos, os filhos dos seus pais, os pais dos seus filhos, e entender que há beleza nisso, e entender que há prazer em poder honrar, ó Deus, com estes mandamentos. Ó Deus, que nós não vivamos para as câmeras, que nós não vivamos para que os outros nos vejam, mas que nós vivamos no principal ponto da nossa existência. Viver para Te honrar, para Te agradar, para bendizer o Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, nisso, porque somos carentes, ó Deus, disso. Muitas vezes nos iludimos com o que os outros falam. Muitas vezes nos iludimos, preocupados com o que os outros pensam. Mas sabemos, ó Deus, que isso pode se tornar numa cortina de fumaça, que tire, ó Deus, de nós o centro, o foco. E o foco é amar a Ti como nosso Deus e ao próximo como a nós mesmos. Ajuda-nos, ó Deus, a amar, de fato, as nossas esposas.
Ajuda as esposas a serem respeitosas e submissas aos seus maridos. Ajuda-nos, ó Deus, para que cuidemos bem dos nossos filhos, com zelo cristão, e que os nossos filhos também possam amar os seus pais com todo o zelo cristão. Ó Deus, nos faça ter alegrias em Te conhecer e conhecer a Tua lei. E nos faça, Deus Santo, Deus amado e poderoso, a viver de uma maneira feliz com a Tua lei. É a nossa oração, fazemos humildemente, ó Pai, no nome santo do Teu Santo Filho Jesus. Amém.